Boa noite a todos que estão aqui mais uma vez nesse meu meio de comunicação educacional. Eu não estou chamando isso aqui mais de canal, eu estou chamando isso aqui como um meio de educação, porque a cada dia que eu me proponho a estar aqui gravando, eu me proponho a estar com amigos e pessoas que amam a educação acima de tudo, né? E hoje não vai ser muito diferente, muito pelo contrário. Hoje eu estou numa alegria, não só por estar entrevistando uma pessoa que é pouco tempo, né, de contato, de conhecer há pouco tempo, mas já me espelhar, né? Eu já me espelho como um profissional que eu quero atingir esse patamar aí, uma pessoa muito ilustre. E, acima de tudo, a gente hoje vai tratar de dois temas que eu acho que durante essa pandemia, que são as duas áreas que, na verdade, se mantiveram intactas, que é a saúde e a tecnologia. E esse ilustre amigo que eu já vou apresentar, ele vai conseguir fazer uma ilustração com todos nós aqui, através de um grande projeto que ele teve, de uma interdisciplinaridade entre a área da saúde e a área da tecnologia. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque todos sabem que a minha atuação também é uma atuação que mexe com as duas áreas, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito à vontade em entrevistar uma pessoa que a gente vê que é amante da educação acima de tudo, né? O professor Flávio Barreto, ele é biólogo, né? Ele é uma pessoa que tem a formação de base dele na biologia, mas ele fez um mestrado e se especializou em informática, né? Então ele consegue jogar nos dois lados, vamos dizer assim. É, é especialista em ciências e biologia, também é especialista em docência do ensino superior, ou seja, nós estamos falando com uma pessoa que se envolve no ramo pedagógico acima de tudo, né? Porque a gente tem muitos professores universitários que esquecem muito a questão da didática, né? E eu acho que essa é uma das grandes deficiências do nível superior, que são pessoas com a didática, né? Temos muitas pessoas com conhecimento técnico, mas poucas pessoas que conseguem transmitir. Então, assim, a gente fica muito feliz em ver uma pessoa que se preocupou em se especializar, em se podar, não só na parte técnica, mas também na parte didática. Mestre em informática, é, é atuante, né, no curso de graduação de enfermagem, mas também atua no curso de sistema de informação, ou seja, ele consegue trabalhar com duas áreas que aparentemente são tão distintas, mas que hoje a gente vê uma proximidade muito grande devido ao que nós temos no mercado, que envolve inteligência artificial, robótica, que são justamente coisas que estão presentes na área da saúde. E, acima de tudo, o nosso amigo também é membro da Academia Fluminense de Letras, né? E ele vai falar um pouquinho da história dele. E assim, antes de mais nada, o foco dessa nossa live, né? Ou desse nosso vídeo, como vocês acharem melhor chamar, é falar de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, porque esse termo já está se expandindo, alguns já usam multidisciplinar, outros já usam transdisciplinar, mas na verdade o foco é encaixar as áreas uma na outra, fazendo com que elas se comuniquem e fazendo com que uma apoie a outra, né? E o professor Flávio, acima de tudo, além de ser um bom professor, um ótimo amigo de trabalho, é um excelente escritor, né? E nós temos aí, ele vai falar um pouquinho melhor, mas aparentemente mais de 20 livros publicados. Isso não é para qualquer um. Tem que gostar muito de escrever. E, acima de tudo, tem uma escrita muito boa. Sou suspeito para falar, eu comecei a ler o material que ele me disponibilizou, né? Que é o livro que nós vamos conversar nessa live. Inclusive, esse livro com o professor Flávio vai disponibilizar, eu estou disponibilizando aqui embaixo, né, do nosso vídeo, um linkzinho para que vocês possam acessar o PDF dele e ter acesso, né, a todo esse conteúdo. E isso é para mostrar que ele não é o quê? Ele não é mercenário, ele é um educador, ele quer propagar realmente a educação, né? E eu comecei a ler.
E eu comecei a ver que a escrita dele muito me agrada. É um verdadeiro escritor de artigos, porque existem escritores de teses, dissertações, e existem escritores de artigos que o artigo ele tem que falar de maneira rápida, né? Ele tem que te trazer a mensagem objetiva, e eu já vi que o meu amigo é desse nível, né? Professor Flávio, boa noite, um prazer estar Boa com o senhor noite. aqui, tá bom? Para a gente poder começar, antes que o senhor venha aprimorar a sua apresentação, caso eu não tenha feito jus, né, à apresentação digna que o senhor merece, mas eu tentei, juro que eu tentei. Eu queria que o senhor já começasse falando o que o senhor entende por interdisciplinaridade. E por que isso é importante, esse termo tão importante hoje em dia, principalmente no nível superior? É, primeiro, obrigado aí pelas palavras carinhosas aí. Eu fiquei até emocionado, porque, nossa senhora, né? Muita coisa, né? Também, depois de uma determinada vivência, a gente tem que acumular, né, algumas coisas, né, na vida, né? Livros, né? Experiência, né? Então, fico muito agradecido, muito grato pelas palavras aí que você de apresentação. Mas vamos lá. O próprio termo disciplinaridade, né, ele, pela sua própria formação etimológica, disciplina é uma coisa rígida, né, é uma coisa que está dentro de padrões e tal. Então, já a própria palavra disciplina, né, uma coisa disciplinada, já leva à ideia de que são saberes fechados em determinados padrões aonde o domínio daquilo ali é específico, especializado, e tem um dono absoluto, aqueles saberes e tal, e isso acaba refletindo no ensino superior, né, nas disciplinas, de uma forma geral, nas graduações, e acaba afastando, separando as áreas de uma forma que hoje não tem mais cabimento, que hoje, inclusive, isso aí é extremamente prejudicial. E aí, essa especialização que obriga, que é natural nas graduações, ela tem um lado muito bom, porque a pessoa fica especializada, é uma formação muito específica e tal, porém, ela fecha portas para o conhecimento de outras áreas que influenciam nas atividades daquele profissional que está se formando. Então, de uma forma muito simples, né, eu sempre vi e sempre defendi, até a minha formação mostra isso, que não adianta o enfermeiro, ele precisa da informática, a informática precisa do enfermeiro, o médico precisa Então, tudo está interligado. O grande problema é que a nossa formação, a graduação, né, e as formações em gerais, elas não preveem isso, não preveem que hoje, cada vez mais, você precisa do outro, né? Precisa dos saberes do outro e tal, para um objetivo comum, né? Que de repente é comum aos dois, mas que, de repente, por falta dessa conversa, por falta desse trânsito, por causa dessa disciplina em se manter dentro daqueles padrões da sua especialização, né? Da sua área, não permite que ocorra essas conversas. Isso sempre me deixou meio desconfortável, né? Às vezes até brinco assim, não, mas é um biólogo que fez informática, mas é exatamente porque eu tenho esse olhar para mim de trabalho de equipe, de troca, ele sempre tem um benefício muito maior, né? E eu defendo isso há muito tempo, né? Inclusive na parte acadêmica, né? Na faculdade, né? Nos locais onde eu ministro aulas, né? Eu sempre defendo isso. Você tem que estar sempre aberto para as outras áreas e você tem que estar sempre buscando outras áreas. Então, o termo interdisciplinaridade, eu diria que hoje, né, transdisciplinaridade, o que você quiser colocar aí, né, nesse contexto, ele é fundamental, né, para o desenvolvimento, inclusive, melhor da nossa sociedade. Tal. As coisas elas têm que se conversar, elas têm que conversar, elas precisam se interligarem, né? Elas precisam daquela conversa mais afetiva, né? Mais troca de saberes. Né? E esse egoísmo, né, na formação de que eu sou o dono dos saberes e eu não troco com ninguém que não seja dos meus pares, isso acaba prejudicando muito a formação do profissional e o próprio desenvolvimento do trabalho em si. Né? Então,
eu vejo isso como fundamental, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia de interdisciplinaridade. Eu sou muito suspeito, porque eu sou um defensor, né? Sou um grande defensor dessa discussão e dessa prática, né? De se abrir para novos saberes, para novos conhecimentos e se permitir que essas coisas fluam de forma natural nos teus aprendizados. E a gente vê que eu concordo, eu sou muito assim dessa teoria também, entendeu? E eu acho que é isso que talvez esteja faltando, até no meio acadêmico, entendeu? A gente fazer com que os cursos se apoiem. Eu acho que o meio, a ciência estaria muito melhor hoje, né? Muito mais avançada se todos tivessem essa consciência, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia mesmo, até durante essa crise toda que nós estamos vivendo, né? O que seria de outras áreas se não houvesse outras áreas apoiando elas, né? Não só a Verdade. tecnologia, né? A tecnologia está apoiando a saúde, né? O que seria da saúde se não fossem os modernos respiradores mecânicos que nós temos aí, né? Então, assim, a gente vê que o mundo evoluiu, né? O mundo Uhum, globalizou, né? E com isso, as disciplinas elas precisam, né, estar se comunicando uma com a outra. É muito uhum. bom não só tê-lo como um amigo de trabalho, né? Eu coordeno um curso onde o professor Flávio eu tive o prazer de ter um período comigo trabalhando, né? Eu dei um desafio para ele na época, joguei uma bomba para ele. E assim, a gente vê que realmente a pessoa que trabalha com interdisciplinaridade, ela não tem medo. Ela não tem É medo, verdade. É entendeu? verdade. Porque ela sabe que se ela pesquisar, ela vai conseguir, entendeu? Então, o senso de pesquisa de uma pessoa que tem esse conceito é muito maior do que uma pessoa que não tem esse conceito, né? E Uhum. assim, eu sei que o grande assunto, né, que nos levou a marcar esse bate-papo hoje é um projeto, né, que se tornou um livro, e esse projeto é um projeto interdisciplinar onde o senhor conseguiu fazer uma junção, né, você vai explicar melhor, né, daqui a pouquinho essa ideia, mas é importante que vocês entendam agora e prestem atenção como uma simples ideia, né? Às vezes uma simples ideia de bate-papo de sala de aula se torna às vezes um grande projeto, um livro, uma publicação. Foi assim com grandes ferramentas. Foi assim com grandes ferramentas que nós temos no mercado hoje, o WhatsApp, o YouTube. Simples ideias que começaram numa garagem se tornaram o que se tornaram. Então é importante que você, aluno que esteja assistindo, saiba que às vezes um trabalho acadêmico bem feito, ele pode se tornar uma coisa de sucesso, uma publicação de sucesso, né? Cabe a você se empenhar aquilo. Então, professor Flávio, como que surgiu esse projeto? O que foi esse projeto que o senhor criou na faculdade, o senhor ministra aula? É, foi, foi assim, sempre as coisas bacanas e tal, elas acontecem meio sem querer, né? E eu também gostaria até de complementar o que você falou. Normalmente, a gente tem uma grande preocupação em saber se especializar, estudar cada vez mais nas nossas áreas, da gente se desenvolver bastante. E eu não me considero nunca um expert em informática, como eu não me considero um expert na área da saúde. Eu me considero uma pessoa com bons saberes em ambas as áreas e outras áreas também. Porque você ser o maior e melhor de todas as áreas e tal, isso é um engano muito grande. E se você dedicar muito mais tempo a isso do que, de repente, conhecer um pouco mais, de uma forma mais ampla, outros conhecimentos de outras áreas e tal, você está cometendo um erro, né? Então, eu não sou um especialista, a minha formação foi genética e tal, mas eu não continuei sendo um especialista em genética e tal, não sei o quê. Eu preferi conhecer mais coisas para usar dentro da genética, e assim sucessivamente. Então, é um grande erro quando a gente acha que a gente pode dominar uma grande... que isso faz parte, né, da grande valorização profissional, pessoal, profissional.
e tal, e isso é um engano, né? Hoje em dia, eu acho que os múltiplos saberes eles têm muito mais valor, né? Mesmo que não seja você tão grandes, né, e tal, mas que no mínimo de múltiplos saberes ele tem muito mais valor do que uma formação específica, né, muito forte numa determinada área. Você fica restrito àquilo ali. Mas aí um dia a gente estava batendo papo numa reunião comum de professores, na enfermagem, e aí surgiu a palavra interdisciplinaridade, uma conversa lá qualquer, e aí começou, né? Um critica daqui, um desenvolve dali, aí fala que é impossível e tal, não sei o que, aquela conversa toda, né? E tal. E aí eu virei para a coordenadora na época, a professora Patrícia Olário, e aí eu falei, a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido, sim, né? A gente podia fazer alguma coisa. Aí ela virou para mim e falou, então faz, né? Eu gostei, você é um cara, então pensa aí, me apresenta alguma coisa na próxima reunião. Aí eu fui desafiado, né? E eu dava aula, né? Ministrava aula nos dois cursos, na informática e na enfermagem. E aí eu fiquei pensando, e aí eu na outra reunião e tal, marquei uma reunião com ela, com os professores, e aí eu apresentei uma proposta de desenvolver alguma coisa que tivesse um objetivo comum para as duas áreas, né? E que fosse alguma coisa, desenvolvimento de um produto, alguma coisa que beneficiasse as duas áreas e que o objetivo fosse comum às duas áreas, né? E aí surgiu o projeto, né? E, obviamente, né, eu acabei sendo o pai da criança porque eu era quem transitava nas duas áreas, né? E aí foi iniciado um projeto. E aí, você começa um projeto, começam a surgir os problemas, né? Os problemas não, começam a haver algumas limitações, né? A primeira limitação é que não tem. Como é que eu vou ministrar uma coisa para duas turmas totalmente distintas, com grades, né? Agora é mais chamado de matriz, né? Mas com grades totalmente distintas. Eu não tenho uma disciplina única que eu poderia usar as duas e tal. Então já começou o problema aí. E aí tive que pesquisar isso. E aí existe uma disciplina não obrigatória, opcional, chamada Tópicos Especiais, aonde essa disciplina para apresentar coisas que não estão privilegiadas na grade e tal, não sei o quê. E aí foi aí que eu encaixei o projeto para fazer o projeto juntando uma turma de enfermagem com uma turma de informática. A turma do 6º período, se eu não me engano, de informática e a turma do 7º período de enfermagem. Então, o primeiro problema estava resolvido. O segundo problema, qual seria o fio condutor daquilo. Como os alunos do 7º período já estavam bem adiantados na parte prática e tal, tive que pesquisar junto com a Patrícia e tal, alguma coisa que eles que fosse interessante, que fosse do dia a dia do enfermeiro. Então, nós percebemos que nós poderíamos usar como fio condutor, né, um exame que é comum na enfermagem, que é uma prática de rotina, no cotidiano, que é o céfalo caudal, né? É um exame de admissão, quando o paciente chega, que o enfermeiro ele faz o exame que é da cabeça aos pés, né? Literalmente. Então, vendo reflexos, vendo vários componentes, né? Sintomas e tal. E é um padrão, existe um padrão, então nós escolhemos esse exame e tal. E para que ele fosse desenvolvido, você precisava de duas coisas. Primeiro, que o pessoal de informática entendesse aquilo, para desenvolver aquilo e ver quais eram os passos, qual era a sequência, a importância de cada passo, tudo, e o próprio linguajar, né? Então, tudo aquilo era necessário, então era necessário que fizesse um trabalho em conjunto. E, por outro lado, a enfermagem precisava entender as capacidades, né? O que era capaz de ser feito, né? As limitações, porque é óbvio, evidente que, né, estou falando de um projeto há 5 anos atrás, né? O que se tinha disponível, o que poderia ser usado, o que teria, qual seriam as limitações. Então, eles também precisariam entender um pouquinho do que a informática ia poder desenvolver. E aí foi montado algumas aulas em conjunto, aonde
A Patrícia dava a parte da técnica do exame céfalo-caudal com as duas turmas, né? E eu com a parte do desenvolvimento do que se poderia ser utilizado para desenvolver um produto em relação a isso, né? E aí os alunos foram em reuniões, né? Depois que a gente acabava as aulas, eles montavam reuniões e iam discutindo o que poderia ser feito, né? E aí eles é que fizeram. No final, acabaram chegando à conclusão que eles poderiam, porque isso tudo era feito no papel, né? Era uma coisa feita no papel, seguindo um padrão, uma rotina, e que aquilo poderia ser feito, estou falando de 5 anos atrás, tá? No celular. Então, se precisasse consultar em algum momento o prontuário ou aquele exame em qualquer lugar e tal, o enfermeiro estava ali com o celular ali, ele poderia rapidamente acessar e ele, depois que ele preenchesse, ele imprimia diretamente, já ia para um banco de dados. Então, tudo isso foram os alunos que acabaram desenvolvendo todas as necessidades, todos os passos para o desenvolvimento desse produto, que é um produto acadêmico. Não é um produto isso faz quantos anos, Flávio? 5. 5, né? 5 ou 6. Engraçado. O bate-papo agora ficou tão interessante que eu até esqueci, vou até esquecer meus papéis aqui. Que essas perguntas aqui eu acho que agora vão ficar até mais gostosas para a gente tratar no improviso. Flávio, olha só. Há 5 anos atrás, esse mundo do aplicativo não estava como está hoje, né? Não. Então, assim, você vê que você, há 5 anos atrás, já estava fazendo uma descoberta de algo que hoje nós estamos vivendo aí. Você vê quantos aplicativos nós temos para a área da saúde, esse mesmo da pandemia, do SUS, né? Que a gente vai colocando os sintomas para ele poder te direcionar se você está suspeito a Covid ou não, né? Então, você vê que há 5 anos atrás, você já teve uma expertise, né, de tentar fazer através de um conceito interdisciplinar algo que hoje está no auge, né? Agora, eu fiquei curioso para uma coisa. Responda se você se sentir à vontade. Você já botou que um dos maiores desafios foi justamente articular 2 cursos de grades tão distintas se comunicarem, né? Foi mais difícil familiarizar a enfermagem com a TI ou foi mais difícil familiarizar a TI com os conceitos de enfermagem? Curiosamente, eu tinha uma. A gente sempre é levado por um olhar prévio, né? Eu achava que a enfermagem ia ter mais dificuldade, né? E tal, né? E que, de repente, aquilo, né, seria o grande desafio e tal. E aí, vamos lá, relembrar, que naquela época, celular, né, isso tudo que eu estou falando aqui era uma coisa incipiente naquele momento. Eu dava, se não me engano, HTML5 para o pessoal de enfermagem, PHP. Então, era isso que ia ser usado, foi isso que foi usado. Aliás, foi isso que foi usado. Agora tu vê, né? O pessoal que não está familiarizado é uma estrutura que tu joga no servidor, aí tudo é feito no servidor e tal. E isso era uma coisa assim que, né, naquela época, era o que tinha também, né? Então, todos os cálculos, tudo para voltar, né, de uma forma palatável, né, para o celular da pessoa, né, e tal. Então, e aí, mas aí é que está. Essa minha impressão inicial, ela foi assim, foi por terra, porque o pessoal também de informática, porque o pessoal de enfermagem começou a viajar, né? Não, porque aí no celular faz isso e aquilo, começou a provocar, e era a provocação que a gente queria mesmo, né? Para que as soluções surgissem e tal, e dando ideias e não sei o quê. Mas esse programa, esse tal de PHP aí que está falando, não é no servidor, não é tudo feito no servidor, só não volta a resposta. Então, qual é o problema? Aí eu comecei a achar aquilo tão interessante nas reuniões, né, que eles estavam fazendo, né, e tal, os desafios propostos, e aí ele saiu dali, né, para responder aquilo, que eu fiquei assim abismado, né? Eu falei, cara, é impressionante como a enfermagem acabou se envolvendo de tal forma e conhecendo o universo daquele momento, né, da informática com tanta propriedade, né? Eu também, a aula que eu dava também era uma aula meio
não podia ser muito profundo, de início, né, de PHP. Aliás, uma delas foi até revisão, porque eu já tinha dado a matéria, né, HTML5 explicando as vantagens, né, dessa coisa mais dinâmica das páginas voltarem, né, que usar um ser como se fosse uma página de internet, né, para montar o aplicativo. Então, eles fizeram vários exercíciozinhos, né, o pessoal de enfermagem e tal, e eles gostaram muito. Então, aquela minha impressão de que a enfermagem seria resistente à informática foi por terra. E, por outro lado, o pessoal de informática, quando via aqueles nomes, aquelas coisas, mas por que isso aqui é importante, não sei o quê, mas o que tem isso a ver com pressão arterial? Aí eles davam uma aula, né? Aí, não, porque a pressão arterial está envolvendo o rim, está envolvendo isso, está envolvendo aquilo, a oxigenação tem tudo a ver, não sei o quê, então você tem que, se o nível do pH caiu, é porque a oxigenação caiu. Aí começou a mostrar as necessidades e as razões por que determinados padrões tinham que ser coletados, por que tinham que estar dentro de determinados intervalos e tal, para indicar determinados procedimentos, que eles começaram a ter que desenvolver, inclusive, a partir dessas informações, uma nova forma de coleta de dados, né? Não era aquela coleta de dados sim ou não, entendeu? Aquela coisa, não, mas peraí, isso aí já não pode ser assim, então tem que ser uma coleta que permita ter esses intervalos, então a gente tem que mudar o form, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo e tal. Então, olha, foi assim, uma surpresa extrema, né? Porque os dois acabaram... E eu pegava assim, umas coisas assim, muito interessantes, do tipo, o pessoal mesmo, quando estava no desenvolvimento em si, né, que é o pessoal de informática e tal, aí as discussões dele, mas isso aí não pode, porque a menina falou, a menina da enfermagem, né, falou que o oxigênio tem que estar ligado com isso aqui, ó, porque os dois têm que ter o padrão de visualização próximo para chegar no... então vamos fazer assim. Cara, então, realmente, assim, como desenvolvimento do produto e tal, eu diria que os dois acabaram ficando igualmente, não teve dificuldade, né? Até porque, tanto eu quanto a Patrícia, né, nós paramos, antes de dar as aulas, né, a gente chegou a um acordo comum de que teríamos que fazer quase do início do beabá para a coisa ir fluindo, né? Porque nós tínhamos ali alunos da outra área que não sabia nada, né? Então, e ela fez isso muito bem, né? Fez espetacular, foi muito bom. E eu, da minha parte, também me esforcei bastante para cair um pouquinho o nível e tal, para que tudo fosse bem entendido. Para a surpresa nossa, a motivação foi tão grande que acompanharam, o nível foi subindo, foi subindo, foi subindo, e foi tudo sendo acompanhado, e foi muito legal. Foi uma surpresa muito agradável. Então, pelo que eu estou entendendo... Pode, desculpa. Não, então, o que teoricamente eu, inicialmente, achei que seria o grande desafio, não foi. É engraçado, eu fiquei surpreso também com a resposta, porque quando eu comecei a me especializar, a fazer mestrado, essas coisas todas, e trabalhava muito com a parte de fármaco, né, e eu trabalhava muito com a parte de desenho, de genoma, essas coisas, eu tive que aprender tudo do beabá também, né? Essa questão da biologia, dos aminoácidos, entendeu? E eu me encantava com aquilo, sabe? Eu ficava apaixonado, falava, meu Deus, eu tô apaixonado por essa área, né? Tô amando, entendeu? E assim, eu fiquei surpreso porque eu não esperava que a enfermagem tivesse uma aceitação também muito boa para a área de TI, né? E assim, isso me alegra muito em ouvir isso, porque a gente vê que novos projetos podem se surgir desse bate-papo, novas ideias, né? E eu achei interessante que, pelo que você falou, da metodologia que você aplicou para desenvolver o projeto, você conseguiu, a priori, né, antes de pensar em qualquer publicação, unificar as turmas como um todo. E não foi um grupinho da turma e um grupinho da outra turma, né? Você fez uma unificação do conjunto enfermagem
sétimo Exato, e do conjunto sistema de informação sexto, entendeu? exato. Então, isso é muito interessante. Na verdade, isso é um conceito muito mais do que interdisciplinar, né? Isso é um conceito Uhum. multi, porque você consegue fazer não só a enfermagem aprender informática, mas aprender outras coisas, como principalmente o senso de pesquisa, né? Com Porque certeza. não sei, vou pesquisar, né? E a gente sabe que como são uma área trabalha com conteúdo de exatas e uma outra área com conteúdo mais humanista, um conteúdo onde você tem conceitos muito mais teóricos, né? Então, às vezes, a resistência pode ser um pouco maior para o pessoal que é teórico, né? Quando vai alguma coisa na prática. Mas eu fiquei impressionado em saber E disso. ainda tem mais uma coisa que a gente utilizou, que é Hum. uma estratégia, né, que a gente aprende, né, no dia a dia. Né, as pessoas gostam de ensinar, as pessoas gostam de compartilhar o que sabe. E isso a gente estimulou desde o primeiro dia. Então, o aluno de enfermagem, ele se esmerava em explicar para o aluno do TI, que estava no grupo ali, na reunião, os detalhes, a importância das coisas, o porquê. E da mesma forma, o aluno de TI tentava mostrar para os alunos de enfermagem o que ele tinha disponível para atender a uma determinada demanda que surgia na discussão. Então, essa coisa da pessoa gostar de compartilhar, quando ela está motivada, ela gostar de compartilhar o que ela sabe e tal, foi a grande ferramenta que nós tivemos. Isso também foi estratégia docente, que nós aplicamos e tal, que isso está em diversas teorias de aprendizagem. Então, você estimular isso, né? Então, essas conversas e tal, elas foram muito ricas e favoreceram para que isso fluísse de uma forma natural, normal. Entendeu? Então, o grande sucesso foi o esqueleto, como foi montado para fazer, porque depois disso a coisa fluiu naturalmente, entendeu? Teve muita E dificuldade, né? depois que você conseguiu fazer todo esse processo, né, e esse belíssimo projeto funcionar, você teve a ideia de fazer uma publicação em cima disso. Vamos agora focar um pouquinho como que surgiu essa ideia de tornar um projeto que aparentemente poderia ser um projeto apenas um projeto da faculdade, né, se tornar algo que se de publicação, aí vem o desafio da escrita, aí vem o desafio de escrever tudo aquilo que você conseguiu fazer ali, entendeu? Que não é fácil, a gente sabe que escrever não é Uhum. fácil, às vezes a gente vê as coisas funcionando, mas botar isso no papel às vezes é muito difícil para algumas pessoas, principalmente para os profissionais de exata, principalmente para os profissionais de TI, né, que são pessoas que gostam mais das coisas práticas, então quando chega na hora de escrever tem uma dificuldade muito grande, né? Então como é que surgiu essa ideia de criar o livro? É. Eu não estava pensando, juro para você, a gente não estava pensando em livro, nada disso, a gente estava pensando em fazer o projeto. Então, aí nós fizemos, teve a primeira apresentação só entre os alunos, né, os envolvidos, aí depois aí teve uns ajustes no aplicativo e tal. Aí a segunda já foi como se fosse uma avaliação, né, para as duas turmas, e teve a terceira, que foi um evento grande na faculdade, que foi a Semana de Enfermagem, e aí foi apresentado para todos os alunos da instituição. E foi um sucesso. Aquilo foi um sucesso, porque, de novo falando, vamos contextualizar. 5 anos atrás, celular só era usado para falar, né? Falava e recebia, né? Né? Praticamente o WhatsApp estava começando, era uma coisa muito incipiente, então e aí isso foi apresentado, foi um sucesso, adoraram, né, e tal. Não, aí começa a ter aquelas ideias, não, isso tem inclusive ir para o mercado, mas a gente sabe que aí a história é um pouquinho diferente, né? Porque aí você tem que seguir determinadas normas e tal para poder ter aprovação para ir. Mas para uso acadêmico ele foi um sucesso, né, e tal. E aí numa na apresentação e tal, a Patrícia empolgada, todo mundo empolgado. Mas a gente tinha que até colocar isso de um padrão para que novos projetos surgissem, né, né, com essa interligação das áreas.
vamos fazer um livro, não sei o quê. Vamos fazer um livro, Flávio, vamos fazer um livro. Você tem, na época eu tinha 20 e poucos. Vamos fazer um livro, não sei o quê. Tá bom, vamos fazer um livro relatando essa experiência, né? Aí eu falei, não, mas tudo bem, mas esse livro tem que ser, então, a 3 mãos, né? Eu, a Patrícia e um aluno para entrar com o olhar do aluno, né? Porque aí você tem que ter o olhar do aluno sobre o projeto e tal. Aí eu faço e tal. E aí surgiu. Ele não era despretensioso, era uma coisa só para registrar o que tinha acontecido, né? Interdisciplinaridade no ensino superior, um relato de uma experiência. E aí foi, entendeu? Aí foi colocado. Tanto é que o aluno, foi até um aluno de TI, o Marcelino foi o aluno que fez a parte de TI, tanto é que tem um capítulo que ele coloca tudo de TI que foi aplicado, foi um capítulo todo explicando a parte de TI, o que foi feito, como é que foi feito, dando os exemplos, as imagens e tal. Porque, de novo, contextualizando, aquilo, na época, era uma grande coisa. Eles foram obrigados a correr atrás daquilo e tal, então aquilo tinha um valor muito grande e tinha que colocar no papel, né? Hoje, quem olha da área de TI vai olhar e vai falar assim, mas isso aí e tal, de novo, vamos voltar para trás, são 5 anos atrás, né? E as informações também da importância do exame para a enfermagem e tal, também houve colaboração de alunos, apesar que a Patrícia ela coordenou as informações para que passasse de uma forma mais didática no livro e tal, e eu só transcrevi, corrigi, ajustei os textos e tal, já que realmente eu tenho mais experiência com essa coisa de escrever, né? Hoje eu tenho 30 livros, né? Então eu acho que eu já aprendi a escrever um pouquinho, né? Então, aí foi feito, peguei o material e tal, montamos o livrinho e tal, e colocamos, né, isso tudo no papel. Mas, de novo, foi uma coisa também muito... Não foi pensada previamente, foi acontecendo. As coisas foram acontecendo, entendeu? Então, isso é que é legal, porque uma coisa acaba Verdade. puxando a outra. Né? Verdade. Isso é que é... E eu fico feliz porque eu fico imaginando hoje, com a evolução que nós estamos, né, com a área de inteligência artificial, principalmente aplicada aos conteúdos da saúde, né, porque hoje, na verdade, a saúde depende muito da informática, principalmente na área de IA, né, e também na área de robótica. Grandes hospitais, eu participei de treinamentos, né, de grandes hospitais, inclusive um grande hospital de São Paulo, um dos mais famosos, ele faz o treinamento hoje dos médicos através dos seus robôs. Né? Nada de paciente, nada de teste, e os robôs são treinados a ter os mesmos sentimentos que um ser humano, ou seja, a robô que está grávida vai ter contrações, né? O acidentado vai ter as feridas e vai ter a dor, vai ter parada cardíaca. Então, assim, a gente vê que hoje, com a inteligência artificial, esse aplicativo se tornando algo pensante e estimulando resultados imediatos, nossa, isso seria um sucesso, entendeu? Então, daqui, com certeza, desse bate-papo, já surge aqui várias vertentes de novas ideias que nós podemos fazer, né, aplicadas com o curso de sistema de formação e aplicadas com o curso de enfermagem. Inclusive, assim, a Carla, né, que coordena atualmente também, né, o curso de enfermagem lá da faculdade onde nós ministramos aula, eu tenho certeza que ela abraçaria também muito bem essa causa, entendeu? Com certeza. A gente percebe essa vontade nela também de fazer algo acontecer, né? Então, Flávio, eu vou ficar muito honrado depois que a gente voltar no nosso presencial, se Deus quiser em breve, né? Porque é o que nós todos rogamos, né? É muito melhor a gente estar na nossa salinha de aula lá, com a nossa saúde, interagindo, do que a gente estar aqui nessa incógnita, né? E vou ficar muito honrado em poder sentar com você e a gente poder conversar, entendeu? E eu tô falando isso nessa live para mostrar para as pessoas que estão ouvindo como que nasce um projeto, como que nasce uma ideia. Esse projeto verdade. desse livro nasceu
numa reunião de sala de aula de professores de enfermagem. E o projeto de um futuro livro está nascendo aqui de uma live, que não foi programado para isso, mas está nascendo aqui, entendeu? E vai ser uma honra poder escrever com uma pessoa que já tem uma bagagem, aprender com uma pessoa que já tem uma bagagem na escrita, entendeu? E, acima de tudo, levar isso para os nossos alunos, que é o É nosso verdade. grande foco é esse, né? É É verdade. multiplicar, né? Porque a gente sabe que a gente não é eterno e a gente precisa fazer discípulos, né? É Porque verdade. senão o ciclo não anda, né? Flávio, É. foi um ótimo prazer poder conversar com você. Eu gostaria que você agora, nesse momento, fizesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem de incentivo, de apoio para esse momento que nós estamos vivendo, para todas essas pessoas que estão nesse dilema de manter os seus estudos em dia, de manter, eu sei que é uma crise psíquica, uma crise emocional, é uma crise econômica, é uma crise temporal, porque muitas pessoas também estão com seu tempo comprometido, principalmente os profissionais da área da saúde, né, que é o curso onde você ministra, porque eu acredito que é muita pressão, é muito medo envolvido, é uma mistura de sentimentos, né? Então eu gostaria que você Uhum. deixasse nessas considerações finais uma mensagem de futuro, né, dizendo que realmente vai passar, né? E que quando passar, um novo projeto, esse comprometimento que nós estamos tendo aqui, que vai estar gravado, né? Vai surgir novos projetos e que vamos fazer de novo reacender essa chama. Com certeza. Bom, realmente passar vai passar, né? Nós já passamos historicamente por várias epidemias, né? E cada uma deixa uma lição, né? Cada uma que nós passamos, a humanidade deixa uma lição. Você segue, aprende ou não com a lição, né? Parece que não foi muito bem aprendido com as anteriores, mas com certeza nós vamos passar. É interessante, eu sempre bato na mesma tecla, que não é interessante só os alunos, que os alunos isso fica claro, a interdisciplinaridade, esse trabalho em equipe, a pessoa que escutar isso fica claro para a gente, mas as próprias instituições de todos os níveis, né? Particular, privada, pública, elas têm que ter esse olhar e deixar espaço na grade para que essas atividades elas sejam exercidas e sejam exercitadas, porque cada vez a gente continua reproduzindo o modelo do século XX, do século XIX, daquelas graduações fechadas, sem permissão para que outros saberes permeiem, né, por elas e tal. Então, isso também que é importante a gente bater nessa tecla. As instituições elas têm que estar abertas nas suas grades de todas as graduações para que essa conversa aconteça, né? O que seria da economia sem a medicina hoje, né? Uma decisão econômica está dependendo muito mais dos pareceres dos conhecimentos epidemiológicos, né, do que outra coisa, e vice-versa. Então, gente, não tem como, tudo tem que estar conversando. Então, a própria formação ela tem que prever um espaço na grade, não encher a grade só com disciplinas específicas, exclusivas daquilo ali, porque o cara vai se especializar naquilo, ele tem que se especializar no todo, né? Inclusive aprender a conversar com todos, né? Então é isso que de repente a minha mensagem, né, é otimista em relação ao futuro, óbvio, mas essa luta de que a gente tem que abrir mais caminhos para que a conversa, a interdisciplinaridade realmente ocorra de forma natural na prática, né, docente, na prática da formação dos nossos alunos, que isso aconteça naturalmente. E vem de cima para baixo, né? Não pode ser uma coisa pontual, como nós fizemos, ou pontual, como nós estamos aqui já acordando para fazer, quando essa coisa passar e tal. Né? Ela tem que ser uma coisa já natural e já prevista na formação futura, né, das outras graduações e tal, de todas as áreas. Né? E, principalmente hoje, eu sou muito suspeito para falar, mas a tecnologia, o sistema de informação, a tecnologia, ela está presente em todas. Então, tudo precisa da tecnologia e vice-versa. Né? E vice-versa. Então, por que não
conversar, não permitir que isso aconteça, que as conversas aconteçam, né? Que a economia passeie por dentro da epidemiologia, a epidemiologia passeie pela informática e tal. Por que não fazer isso de uma forma natural? É isso que, de repente, é o grande desafio, né? Eu acho que é um desafio maior pós-pandemia, a gente seguir nesse convencimento de que as coisas têm que fluir assim, né? Então, e pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que muita gente vai aprender com essa pandemia e tal, as grandes lições e tal, que de repente já ficaram no passado, meio esquecidas, elas estão sendo reativadas, reavivadas agora, e aí, com certeza, nós vamos ter um mundo diferente, né? Um mundo melhor, né? Então, podem acreditar que, né, a gente vai ter uma boa, vamos ter um bom saldo, né, no final dessa história toda, tá? Já queria agradecer, deixar bem claro aqui a grata satisfação, apesar de eu conhecer você há pouco tempo, uns 3 anos no máximo, não lembro direito, uns 3, 4 anos no máximo, né? E tal, mas sempre foi muito, para mim, sempre foi muito prazeroso trabalhar com você e também aprender com você, né? Eu sou um eterno aprendiz, meu amigo, não adianta. Cada vez eu pergunto, continuo me fuçando, querendo saber e tal. Então, não adianta ter cabelo branco, barba branca, não sei o quê. Não, eu estou querendo sempre aprender. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Esse É é o o grande ciclo da segredo. vida, né? Aprender um com o outro, né? Isso aí. Tá bom, Calil? Tá bom, muito obrigado, meu amigo. Tenha uma boa noite e com certeza vamos ter outras lives no futuro dos nossos novos projetos. Com certeza. Um abraço, meu amigo. Um Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau.